Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 26 de março, terça-feira santa, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 21 ao 33 e versículos 36, 37 e 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa da missão Palavra e Oração. Estamos vivendo a terça-feira da Semana Santa. Uma semana muito rica, muito especial, e eu tenho isso no meu coração, que todos nós que nos empenharmos em viver verdadeiramente essa Semana Santa, não seremos mais as mesmas pessoas. Algo diferente, algo vindo de Deus, será realizado na nossa vida, no nosso interior, de dentro para fora. Ontem nós acompanhamos a procissão, o depósito de Nosso Senhor dos Passos, e hoje vamos acompanhar a procissão do depósito de Nossa Senhora das Dores. Esses momentos, irmãos, são para nós nos colocarmos na história e entendermos que o verdadeiro amor, ele traz sacrifícios, renúncia, mas no final traz grandes bênçãos do Senhor para cada um de nós. O Evangelho, ele vai nos mostrar um momento crucial
dessa caminhada de Jesus. Quando Jesus então se reúne com os discípulos para a ceia, para a última ceia com eles, e Jesus então vai anunciar aquele que o haveria de trair, e também o Evangelho vai mostrar aquele que negaria Jesus. Meus irmãos, quando nós meditamos sobre esse Evangelho, o que vem ao nosso coração? Para mim, especialmente, quando eu medito esse momento, que é um momento muito forte, é um momento de traição, e a traição aconteceu no meio daqueles que Jesus amava. E quando nós meditamos, nós podemos pensar, mas por que Judas? Porque, infelizmente, o coração de Judas não se rendeu ao amor de Deus. Judas não se deixou encontrar por Jesus. Judas esperava que Jesus fosse aquele libertador que os judeus esperavam. E Judas estava mais interessado no dinheiro, no poder, no lucro, do que na salvação. Foi por isso que o Evangelho de ontem nos mostrou. Quando Maria, irmã de Lázaro, vai lavar os pés do Senhor e vai enxugar com seus cabelos com um perfume caro, Judas, ele olha aquilo ali e ele acha um absurdo aquele desperdício. E ele então, pela ganância, já imaginava vendendo aquele perfume e tendo uma boa quantia para ele. Judas então, ele não se converteu. Se nós pegarmos a história dos outros apóstolos, nós vamos ver esse processo de mudança na vida deles. O próprio Pedro, que ainda negou Jesus, ele vai viver ainda um processo de conversão. Os outros discípulos também passaram por esse processo de conversão. Foram deixando o amor de Deus os transformar. Mas Judas não permitiu. E olha que o Senhor teve paciência com Judas até o fim. O Senhor nunca excluiu Judas, nunca o rejeitou. O contrário, o Senhor confiava a Judas cuidar da parte financeira da missão. Jesus mostrava para Judas que confiava nele. E com essa confiança, esse desejo, que Judas também pudesse se render e confiar no Senhor da mesma maneira que Jesus confiava nele. Mas Judas não mudou. Judas não deixou o amor de Deus entrar no seu coração. E isso traz para nós, irmãos, uma reflexão muito profunda. Porque não basta estar perto de Jesus. Não basta nós termos as coisas da igreja decorado. Não basta nós participarmos de tudo que tem na igreja, se nós não deixarmos o amor de Deus mudar a nossa vida. Porque se não for assim, não vai haver conversão, não vai haver mudança. Se nós não agirmos assim, a quaresma não vai ter sentido, a Páscoa não vai ter sentido. Nós vamos viver uma religião vazia, como os fariseus, como os mestres da lei. E infelizmente como Judas, que teve uma oportunidade que eu tenho certeza, quantas pessoas queriam ser um dos 12, mas infelizmente o coração de Judas não se rendeu ao amor de Jesus. E o Evangelho vai dizer que Jesus ficou profundamente comovido de dar aquela notícia, mas ele precisava falar no meio deles para que se confirmasse o que iria acontecer, a traição. E o Senhor então, quando ele fala, os discípulos ficam assustados. Afinal, como poderia aqueles que ele elegeu, aqueles que ele escolheu,
Porque naquela época, irmãos, era o discípulo que escolhia o mestre que ele queria caminhar com ele. Mas com Jesus foi o contrário. Foi o mestre que escolheu os seus discípulos. E alguém pode até dizer, então Jesus errou na escolha de Judas. Não. Jesus não errou na escolha de Judas, irmãos. Assim como ele não erra na escolha de nenhum de nós. Porque a partir do chamado, sou eu, você, que vai tomar a decisão se vai servi-lo de verdade, se vai deixar ele mudar a vida e a história. Da mesma maneira que Judas teve essa oportunidade e escolheu o caminho errado, muitos ainda continuam escolhendo o caminho errado. Judas, então, ele vai trair Jesus. A traição é algo que doeu muito em Jesus, e a traição é algo que dói muito em qualquer ser humano, porque a traição, ela sempre parte de alguém próximo, de alguém que nós confiamos, de alguém que confia na gente. Então nós temos que pedir a Deus essa graça, de não trairmos o Senhor, de não trairmos a confiança daqueles que depositam em nós confiança, de sermos fiéis, de sermos leais. E Jesus, então, ele vai mostrar que aquele que lhe desse o pão passado no molho que o trairia. E Jesus, então, entrega o pão para Judas. E é interessante que o Evangelho vai dizer no versículo 27, depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Alguns vão lembrar que nós meditamos um dia sobre a provação e a tentação. A tentação, ela se consolida quando nós vamos executar aquele pecado. E foi isso que aconteceu. Ali naquele momento, então, Judas não esconde mais o plano. A partir daquele momento, já não seria somente uma intenção, mas passa a ser um ato, passa a ser uma ação de Judas. E aí então, Satanás entra no seu coração. Até o momento, Satanás, ele estava do lado de fora, rondando Judas, tentando convencê-lo para o erro. E até aquele momento, Satanás não havia entrado no seu coração. Satanás entra no coração quando nós nos rendemos à tentação. Quando nós nos rendemos ao mal e não combatemos o inimigo. Mas nós podemos combater. Nós podemos vencê-lo. É por isso que o Senhor nos fala na sua palavra: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Judas, então, sai apressadamente para executar o plano, que seria entregar Jesus, porque Judas sabia onde o Senhor estaria. Depois que Judas sai daquele local, eu creio que os discípulos ficaram mais uma vez assustados. E Jesus então vai falar com eles que ele seria glorificado. E o Senhor vai dizer: eu vou estar com vocês ainda há pouco tempo. Vocês vão me procurar e não vão achar. Porque para onde eu vou, vocês não podem ir agora. E aí entra a figura de Pedro. Pedro vai dizer: Senhor, eu dou a minha vida pelo Senhor. E Jesus fala com ele: Pedro, você vai me negar antes que o galo cante. Você me negará 3 vezes. O coração de Pedro também dói, porque algo ainda precisava acontecer no coração de Pedro. E aí, meus irmãos, vale a comparação. Pedro e Judas são 2 discípulos, 2 que viveram com o Senhor, que caminharam com Ele. E a diferença é que Pedro, ele se arrependeu e Judas não se arrependeu. Pedro se arrepende, mas antes desse arrependimento, Pedro passou por um processo muito doloroso, quando ele nega Jesus,
3 vezes ele sente a dor. E aí depois vai ser necessário que Jesus vá ao seu encontro. Mas Pedro se arrepende e volta de novo para o Senhor. E recebe a missão de pastorear a igreja. E diante desse cenário, dessa terça-feira, nós somos chamados a meditar, irmãos. E saber que quando nós erramos, que quando nós pecamos, quando nós negamos Jesus, o inimigo vai tentar fazer na nossa vida o que ele conseguiu fazer com Judas. Mostrar que ele não tinha mais saída. Mostrar que a vida dele não tinha mais solução, até o ponto que ele tira a própria vida. E o inimigo tentou fazer também com Pedro. Mas Pedro teve força para não se entregar e para voltar. Nós temos uma missão muito grande de não trair Jesus, de não negar Jesus. Mas quando isso acontece, Ele nos dá a oportunidade de voltar para Ele, de pedir perdão e de recomeçar. Então não deixe o inimigo te vencer. Não deixe o inimigo te convencer que você não é digno de Deus, que você errou demais e que Ele não vai te aceitar de volta. Porque assim como aquele pai esperava o filho pródigo, o Senhor nos espera todos os dias, de braços abertos, para nos perdoar e para nos dar a oportunidade de recomeçar. Meditando sobre a atitude de Judas e a atitude de Pedro, vamos procurar colocar no nosso coração o caminho que nós temos a seguir e saber que todos os dias é tempo de recomeçar. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Senhor, nessa terça-feira santa, eu quero colocar a minha vida e a vida de cada pessoa que está rezando comigo nesse momento. Senhor, quanto é difícil nós olharmos para essa palavra e não sentirmos um aperto no coração. Quanto é difícil nós olharmos para Judas e não entender por que ele agiu assim. Porque Pedro agiu assim. Mas também, Senhor, quanto é difícil nós olharmos para nós, para as nossas atitudes e ter a humildade de reconhecer quantas vezes te traímos, quantas vezes te negamos, Senhor, quantas vezes nos afastamos do seu amor, quantas vezes nós queremos viver como filho pródigo, longe da sua presença, quantas vezes te negamos na roda de amigos, no local de trabalho, na escola, na faculdade, na família. Quantas vezes escondemos o título de cristãos, de batizados que nós carregamos. E quando pessoas que ainda não te amam zombam do Senhor, nós nos calamos e fazemos como Pedro dizendo: eu não conheço esse homem. Mas hoje, Senhor, eu quero te pedir para todos nós que o nosso coração se volte ao primeiro amor e ao arrependimento. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.